ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo, o meu convidado de hoje é Rui Novaes. É doutorado em Ciência de Polímeros e Compósitos, tem uma licenciatura em Física e Química e é professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de Aveiro. Muito obrigado por estar connosco. É também investigador no Instituto de Materiais, no CISECO. O que é que está a investigar? Qual é o foco da sua investigação? Em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer estar presente e também parabenizar por esta iniciativa. Acho que a divulgação da ciência é fundamental para que a sociedade consiga compreender um pouco daquilo que nós tentamos fazer nas universidades. Eu tenho tentado desenvolver alguns materiais para diferentes aplicações, considerando algumas questões societais, como a escassez de água, o consumo muito elevado de energia, a produção de resíduos. Por isso, são áreas que focam aqui questões de sustentabilidade, circularidade. Por isso, são áreas bastante abrangentes, mas em particular tento desenvolver materiais para tratamento de efluentes industriais. É uma das minhas preocupações. A sustentabilidade é uma palavra-chave da sua atividade. Aliás, é internacionalmente reconhecido como especialista em materiais sustentáveis. Eu tenho aqui referência de que está na lista dos 2% mais influentes cientistas nesta área, segundo um ranking da Universidade de Stanford. Portanto, os desafios ambientais são aqueles para os quais procura resposta. Alguns desafios ambientais, não é? Sim, efetivamente vivemos num mundo em que há uma escassez muito grande de recursos, de matérias-primas e, simultaneamente, um consumo avassalador desses mesmos recursos. Por isso, urge encontrar soluções que permitam não só tentarmos mitigar um pouco o nosso impacto ambiental, e terão de ser soluções com uma perspectiva holística, porque muitas vezes nós tentamos desenvolver materiais que são melhores do que aqueles que dominam o mercado, mas apenas na fase de uso. E a nossa equipa gosta de acreditar que temos que pensar de uma forma mais abrangente. Esses materiais têm que ser efetivamente melhores nessa fase de uso, mas também a montante e a jusante, que é como quem diz, quando são produzidos e depois no final da sua vida útil, o que é que podemos fazer com eles. Até porque, nós utilizamos materiais naturais, mas há muitos materiais que nós utilizamos que são produzidos por nós, não é? E, portanto, se nessa fase da produção já houver esses cuidados, ganha-se alguma coisa certamente, não é? E a ciência penso eu, me pergunto, fazer ciência quando há desafios para vencer é mais estimulante, não é? Sim, de facto vivemos numa era em que temos muitos desafios societais, como eu indiquei há pouco, e a nossa perspectiva é que, por exemplo, algo que nós produzimos agora de uma forma bastante elevada, que são resíduos industriais, resíduos que nós produzimos em casa, os designados resíduos sólidos urbanos, que muitas vezes têm sido encarados como um empecilho e que simplesmente são depositados tradicionalmente era lixo, não é? Exatamente, e nós tentamos de alguma forma dar uma nova vida a esse lixo, de forma a convertermos em alguns casos materiais que até são tóxicos, convertemos estes materiais em materiais benignos, que depois possam ser usados para lidar com outros problemas que nós temos, nomeadamente, como disse há pouco, a questão da poluição das águas. Sim. A água potável é muito escassa no nosso planeta azul, e a indústria tem também, obviamente, para dar face às nossas necessidades de matérias-primas e de produtos, tem também gerado efluentes e nós tentamos, de alguma forma, descontaminá-los para que possam ser uma nova fonte de água potável. Muito bem. E na tal fase a montante, o Rui Novaes e a sua equipa trabalham no desenvolvimento de novos materiais, por exemplo, para a construção? Exatamente, é uma das áreas que nós temos particular interesse, e há obviamente várias explicações. Uma delas é que a construção utiliza muitos materiais que são finitos. Só para ter uma ideia, o material que nós mais utilizamos na construção é o cimento, designado vulgarmente por cimento Portland, que tem obviamente muitas especificidades, aspectos positivos e aspectos menos positivos. As matérias-primas são abundantes, é um processo conhecido há décadas, o custo associado também é relativamente modesto, mas por outro lado, dada a magnitude do consumo, e só para ter uma ideia, no ano anterior, a nível mundial, produzimos 4,4 mil milhões de toneladas de cimento. Por isso, apesar das emissões específicas por quilograma ou por tonelada serem relativamente reduzidas, dada esta escala de consumo, é responsável apenas este material por
5 a 7% das emissões carbónicas antropogénicas. No fabrico do cimento? No fabrico do cimento, porque uma das matérias-primas é o calcário, e quando nós aquecemos estas matérias-primas em fornos rotativos a elevada temperatura, próximo dos 1400, 1450 graus Celsius, existe uma descarbonatação, significa uma geração química de CO2. Sim. Ou seja, as emissões estão parcialmente associadas a essa reação química, que é irreversível, Claro. e a segunda componente será o aquecimento dos fornos. Exatamente, a energia para atingir essas temperaturas, não é? Portanto, isso está-me a falar dos materiais de construção, mas a própria produção de energia também é uma preocupação vossa? Um foco de investigação ou não? Não é a linha principal, já no passado tentamos utilizar bem um dos recursos que nós temos em Portugal e que é fantástico em termos de microestrutura, em termos da sua capacidade de ser renovável, que é a cortiça. Usamos como uma espécie de um precursor, um template, para produzirmos um catalisador, e depois fizemos alguns ensaios numa instalação solar em França, em Prôme, em que esse catalisador que depois foi convertido, um material natural que foi convertido num material 100% cerâmico, foi utilizado nessa instalação solar, que tem espelhos solares que vão concentrar a energia solar num pequeno reator, usamos para produzir hidrogênio. Mas foi uma escala relativamente limitada e não tem sido a nossa área principal de atuação. Referiu o tratamento de efluentes, por exemplo, não é? Qual é, enfim, há várias maneiras de o fazer, qual é o vosso contributo, digamos, para isso? Nós temos tentado, obviamente há diferentes tipos de efluentes, uns mais ou menos complexos, e no nosso grupo nós temos sempre a ambição de usar grandes questões ambientais, grandes problemas, e tentar tirar partido deles para encontrar uma solução, o que, como é óbvio, não é necessariamente trivial. Um dos efluentes que nós temos trabalhado, se calhar com mais atenção e com mais cuidado, são os lixiviados ácidos das minas. Em Portugal temos, em Portugal e a nível internacional temos, na verdade, legados mineiros que carecem de reabilitação urgente, e o que nós temos tentado fazer, ainda em escala relativamente reduzida, é usar materiais que derivam de resíduos, ou seja, nós usamos resíduos para produzir uma espécie de uns corpos porosos, umas membranas, e depois usamos essas membranas, que já inertizam os resíduos que nós inicialmente incorporamos, para tratamento desses efluentes, ou neste caso dos lixiviados ácidos das minas. Como é que isso não é uma filtragem? Não é bem filtragem, não? É uma espécie de filtragem, mas funcional. Só uma espécie. Sim. Sim, porque a filtragem pressupõe apenas a remoção física, digamos, de algumas partículas. Neste caso é algo mais. Há uma interação química? É? Exatamente. A nossa membrana tem uma estrutura carregada negativamente, intrinsecamente negativamente carregada, e então o que acontece é que quando nós colocamos em contacto com poluentes que têm carga positiva, catiónica, como alguns dos metais pesados que estão presentes neste tipo de efluentes, eles são atraídos eletrostaticamente e, em alguns casos, também há alguma ligação química que estabelecem com a nossa membrana. Por isso, é uma membrana, mas com esta capacidade de tratamento. Essa membrana capta esses elementos, digamos assim, e depois o que é que se faz a essa membrana? Isso é uma excelente pergunta. Esta tecnologia, o que se distingue das outras é exatamente pela capacidade de remoção por via absorção. Mas é uma questão muito pertinente, porque se nós pensarmos, por exemplo, num aspirador que utilizamos nas nossas casas, na verdade nós removemos o pó e depois estamos a transferi-lo apenas para neste caso, para os resíduos, para um resíduo. O que nós pretendemos é que estas membranas que sejam reutilizadas, não apenas uma vez, que é o que acontece nos adsorventes convencionais, carvão ativado, materiais zeolíticos, por norma micrométricos ou nanométricos, que são fantásticos na fase de remoção dos poluentes, mas que depois tem aqui uma etapa acrescida de separação, o que vai acrescer custo e também, obviamente, alguns desafios ao nível industrial. No nosso caso, sendo estruturas que podem ser facilmente instaladas em colunas de filtração, devido à sua dimensão macrométrica, depois a ideia é utilizadas o maior número de ciclos possíveis, ou seja, conseguimos dissolver os poluentes e voltar a usá-las nas colunas de filtração. E posto isso, depois imaginando que existe um limite superior, que nós ainda estamos a avaliar e que depende muito do tipo de efluente que estamos a tratar, há efluentes mais ou menos complexos, depois a ideia é inertizar esses poluentes, estas membranas, por exemplo, na construção, por incorporação como material de enchimento,
ou como agregado na produção de novas argamassas e betões. Daí tentámos assegurar uma espécie de economia circular e isenção de produção de resíduos. Rui Novaes, quando olha para as imagens que nós estamos a ver na televisão todos os dias, da faixa de Gaza, ou do Irão, ou da Ucrânia, com aquela destruição lá está, de materiais que foram de construção, e agora aquilo está tudo desconstruído, está tudo... olha para aquilo e o que é que diz? Olha, era isso que nós queríamos, era como é que se vai tratar aqueles escombros, digamos assim? Será sempre extremamente desafiante. A resposta é obviamente complexa. Se pensarmos que, mesmo numa situação, diria, convencional, que não é claramente o caso, um dos maiores fluxos de resíduos são os resíduos associados à construção e demolição de edifícios e cujas taxas de reciclagem são muitíssimo baixas, podemos ver isso exatamente como uma oportunidade para eventualmente reconstruir as cidades, redesenhá-las, porque um dos problemas, ou vários dos problemas que nos afetam, está relacionado, por exemplo, com os transportes, com a necessidade das pessoas utilizarem transportes, com a energia incorporada e a pegada carbónica dos materiais que usamos nos edifícios, e agora já existem mais conhecimentos, ou seja, eventualmente parte desses materiais poderão ser incorporados novamente na produção de novas argamassas e novos betões. Imagino eu talvez como um parente pobre destes betões, como agregado a material de enchimento, mas eventualmente mesmo usamos novos materiais. E estes que nós andamos a tentar estudar um pouco na Universidade de Aveiro, são materiais ativados alcalinamente. Curiosamente, a origem dessa ideia já tem algumas décadas e nasceu curiosamente na Ucrânia. Por isso havia já prédios construídos na Ucrânia. Infelizmente agora não sei se ainda estão de pé, exatamente, se posso usar essa expressão, com base nesta tecnologia que nós temos usado, não tanto para os edifícios, mas mais para o tipo de aplicações. Mas numa situação como estas que eu referi, que estamos a falar, a dimensão é tão grande que aquilo é utópico pensar que se vai poder recuperar ali alguma coisa, não é? Será sempre extremamente difícil, porque um dos grandes problemas associados a esse tipo de fluxos de resíduos é efetivamente a sua mistura. Se nós imaginarmos um edifício, e se calhar já não é agora futurologia, já é possível nós termos um edifício e usar a inteligência artificial, usar robótica para desconstruir o edifício, não misturando fluxos de resíduos. Isso será, eu diria, mais simples, uma forma mais simples e viável de reincorporar os materiais após o seu fim de vida útil. Não é esta a situação, não é. Ali, Ou seja, aí diria que será extremamente complexo. Enfim, é um dos tais desafios que esse é mesmo muito difícil de enfrentar, com certeza. Eu sei que o Rui Novaes há um projeto que já não é muito recente, que era um projeto de ecocerâmica baseado em cortiça, precisamente há pouco já falou nisso. Era para a produção de hidrogénio. Exatamente. Como é que isso funcionava? Este projeto era realizado... Foi muito inovador na altura, não foi? Sim, os projetos de investigação têm sempre de ter aqui um caráter de inovação. Um caráter de inovação, e era o caso, e a ideia era usar um precursor que fosse de baixa pegada carbónica, e a cortiça é claramente um material extraordinário nessa vertente. Podemos até considerar que tem uma pegada carbónica nula, dependendo obviamente sempre da aplicação para a qual nós estamos a considerar, e o que nós fazíamos era converter, com base em tratamentos químicos e térmicos, a cortiça num material cerâmico à base de séria, de óxido de sério, que depois seria um catalisador exatamente da reação de conversão da água em hidrogênio. Nós vemos aí os sistemas de recolha de resíduos, normalmente é embalagens, o lixo comum, resíduos urbanos e o vidro e os plásticos, não é? Não é muito comum fazer a recolha de rolhas de cortiça e produtos em cortiça, mas isso também devia ser feito, não é? Porque é um material, pelo que me está a dizer, muito que pode ter utilidade, não é? Sem dúvida. Existem algumas campanhas, mesmo em Portugal, em supermercados, em que é possível depositar as rolhas pós fim de vida, digamos assim, mas não é, na verdade, não está muito incrementado. Mas é um desperdício, não é? Sem dúvida. É um material extraordinário para as mais variadas aplicações e, na verdade, eu diria que, se calhar, escasso face ao potencial elevado que apresenta. Pois, olha, fica aqui um desafio aos nossos espectadores ou ouvintes que as rolhas não são para deitar no lixo comum, digamos assim, não é? Exatamente. E por isso, a sustentabilidade, como eu já disse, é uma palavra-chave da sua atividade de cientista. Rui,
e está presente no livro que escreveu, Materials and Sustainability. Não sei se existe em português ou se foi... Na verdade, a versão é em português e eu sou apenas um coautor Sim. desse livro. Mas sim. existe em português? Não. Sim. Pois. Foi lançado em Portugal, sim. Muito bem. E o que é que conta aqui? Conta... é uma forma de divulgar a sua investigação ou é o quê? A ideia inicial seria... Algumas das unidades curriculares das quais eu sou responsável e corresponsável, juntamente, obviamente, sempre com outros colegas da Universidade e do Departamento de Engenharia de Materiais, focam estas vertentes. Uma das disciplinas, curiosamente, se calhar não tão curiosamente, designa-se exatamente materiais de sustentabilidade, em que nós abordamos o conceito da sustentabilidade, que é, como bem disse, um conceito extremamente abrangente e que nós temos sempre a tendência para fazer aqui a interligação com o ambiente, mas na verdade é algo bastante mais holístico, bastante mais transversal, e a ideia é nestas disciplinas, algumas são para o primeiro ano da licenciatura, de alunos de engenharia da universidade, outras mais para o segundo ciclo e também do terceiro ciclo, e o fundamental destas unidades curriculares é não só alertar os futuros engenheiros para a necessidade de escolher bem e ser sábios na escolha dos materiais, das tecnologias de fabrico, dos resíduos que eventualmente são gerados e também perceber as suas potencialidades. Por isso, no livro, nós tentamos retratar, com base em experiência de vários anos de investigação e de ensino, retratar os diferentes resíduos que são produzidos, as suas características e perceber qual é que serão as estratégias mais adequadas de valorização. Referências também à investigação que se faz sobre o assunto? Também. Por isso, no livro nós temos vários capítulos. Os capítulos finais são, efetivamente, retratam trabalhos que foram feitos na Universidade de Aveiro na tentativa de valorização desses resíduos. Por isso, se calhar, voltando um pouco atrás e pegando na sua questão, a ideia surgiu inicialmente para servir como uma espécie de guia para os alunos, para acompanharem parte das aulas, mas com uma ambição mais forte de, eventualmente, chegar ao tecido industrial, porque lá está, retratamos casos que nós consideramos paradigmáticos de resíduos que são importantes e que são gerados em Portugal. Eu, da minha investigação para esta conversa, apareceu um nome em inglês, mas o livro é em português. O livro é em português, sim. Portanto, a versão do currículo é que eu vi, estava lá o nome em inglês, portanto fica aqui, é Materiais e Sustentabilidade. Exatamente. Muito bem, sim senhor. Projetos em que estão envolvidos, um deles é o Maximum. Isso é um projeto FCT que terminou recentemente e que pretendia desenvolver adsorventes porosos à base de resíduos, particularmente um resíduo gerado a nível nacional em quantidades significativas, que são cinzas volantes, provenientes da combustão da biomassa. Agora a bioenergia, exatamente ligada a estas questões da sustentabilidade na produção da energia, tem crescido de forma superlativa em Portugal e em vários países da Europa, por isso tentamos valorizar esses resíduos nacionais, digamos, e mais, se calhar de uma forma também mais ambiciosa, um resíduo que é gerado na extração / refinamento da bauxite, que depois é usada para produzir alumina, que é um material cerâmico, e mais tarde, através de um processo eletrolítico, o alumínio, que é um dos metais que nós mais utilizamos enquanto sociedade, e que no processo, na parte inicial, pelo método de Bayer, para conversão da bauxite em alumina, são geradas umas lamas que têm a designação pomposa de lamas vermelhas, devido à sua cor e também ao aspecto pastoso e ao teor de dióxido de ferro, que são um resíduo gerado em quantidades absurdamente elevadas. E só para ter uma noção, existem atualmente mais de 5 mil milhões de toneladas deste resíduo, que é gerado na Europa, em vários países, em Espanha, na Grécia, na Irlanda, na Bélgica, e obviamente a nível internacional também, e que apesar de décadas de estudo e de investigação ainda não existe nenhuma aplicação concreta e real que permita a sua valorização. Por isso... Este projeto trouxe aí alguma novidade, digamos? Este projeto, se calhar uma utopia que nós tentamos na altura, lá está, os projetos têm sempre que ter inovação e acreditamos obviamente que seria possível. Tentamos usar este resíduo que é nocivo, que tem metais pesados, que tem elementos radioativos, inertizamos este resíduo na produção da tal membrana porosa que lhe indiquei e depois usamos para tentar resolver um outro problema que são as águas ácidas, os lixiviados ácidos produzidos pela indústria mineira. Mas é uma aplicação, é um processo que desenvolveram? Há uma receita, digamos assim, olha, vamos aplicar isto e resolve o problema?
não é assim tão trivial. A investigação, imagino. como deve imaginar, tem sempre vários estágios de desenvolvimento. Claro. E neste caso, o que nós conseguimos no âmbito deste projeto da FCT, que tem a duração relativamente limitada, foi provar o conceito. Ou seja, Certo. nós utilizamos, não só desenvolvemos as membranas, testamos com águas sintéticas, que são relativamente simples em composição, e depois recolhemos, tivemos o prazer de visitar algumas minas em Portugal, em colaboração com uma empresa que faz a reabilitação das minas em Portugal. Recolhemos os lixiviados e já usamos exatamente estes lixiviados e provamos também que elas têm efetivamente algum potencial, mas ainda há aqui uma fase de desenvolvimento. Claro, mas o conceito está aprovado, Sim, não é? com certeza. Que minas é que estamos a falar em Portugal? Nós recolhemos de duas minas no Alentejo, da mina São Domingos Sim, e da mina Tolo Estrela. muito bem. E, portanto, que estão em atividade e têm... São minas, neste caso, são minas abandonadas. Abandonadas, mas têm lá os resíduos, é? Sim. Pois. Portanto, sabemos que no passado, obviamente que atualmente ainda existe algumas reticências, é aquela questão da sustentabilidade. Sim. Há também a questão ambiental, sem dúvida, a questão económica e a parte social, que é muito importante. Sim. Mas também é preciso desmistificar a indústria mineira dos anos 60 e 70, comparativamente com aquela que neste momento está em curso, e a evolução tecnológica e as restrições muito apertadas ao nível ambiental na União Europeia, e foco na União Europeia. Fora da União Europeia sabemos que não é bem assim. Por isso é importante também desmistificar as populações, porque se vivemos numa altura de criticidade das matérias-primas, se estamos absolutamente dependentes do meio externo de diferentes entidades, como a China, como entidades externas, outros países, outras nações que têm a sua própria agenda e que nós temos que compreender. Latina, se calhar, por também, exemplo, não é? sim. Ou seja, o lítio que nós usamos, o cobalto que nós usamos, na verdade, praticamente todas as matérias-primas, a Europa está absolutamente dependente do meio externo. Em alguns casos, 100% dependente, noutros um pouco menos, mas sempre acima de 90%. Pois. E isto é um risco muito considerável para a resiliência e para os setores estratégicos que a Europa quer implementar. Claro. E se, por exemplo, se a mineração não for efetuada no espaço europeu, diria que vai ser sempre muito difícil a Europa ser absolutamente resiliente. Sim. Portanto, com esta solução, digamos assim, de resultado deste projeto, o Rui Novaes, portanto, tem uma proposta, digamos, para tratar os resíduos de minas que já não estão em elaboração, em exploração, mas outras minas que estejam a continuar a produzir, portanto, o método pode ser utilizado também, não é? Sem dúvida. Neste momento, não é só para resolver um problema do que já está. Claro. Neste momento tenho um aluno de doutoramento em cotutela da Universidade de Aveiro e de uma universidade brasileira, Universidade Federal de Santa Catarina, em que está a utilizar resíduos, neste caso brasileiros, mas o contexto será transferível, obviamente, para a nossa realidade. Está a utilizar resíduos associados à extração do carvão e está simultaneamente a usar esses resíduos para produzir umas membranas que vão tratar os efluentes que estão a ser gerados neste momento in situ pela empresa. Portanto, o princípio científico é válido, sim, para a mineração atual, exatamente. Um outro projeto que eu tenho aqui referência, o SmartG ou SmartG, não sei se é em inglês, é SmartG, neste caso, não é? Sim, exato. De geopolímeros inteligentes. A inteligência aplicada aqui. Inteligentes no sentido de que, lá está, isto são materiais que são ativados alcalinamente, que foram inicialmente concebidos para serem uma alternativa ao cimento convencional, ao cimento Portland, devido àquelas questões ambientais que eu falei há pouco, mas aqui pretendem ser algo mais, ou seja, não é apenas um material que apresenta elevada resistência mecânica e durabilidade, é um material que foi desenvolvido, por exemplo, para utilização em túneis, em que, em caso de incêndios, os cimentos convencionais têm algumas debilidades e estes, sendo também materiais cerâmicos, têm uma estrutura curiosa e uma característica também ímpar, que quando incrementamos a temperatura, eles vão, em vez de perderem propriedades mecânicas, eles vão ganhar resistência mecânica. Significa que, e nós aí no projeto conseguimos, é um projeto europeu. Este é europeu. Exatamente, financiado pela União Europeia, com parceiros gregos e com parceiros belgas também, e também da Polónia. E o que nós conseguimos foi desenvolver já uma escala piloto, semi-piloto, diria, painéis que são muito resistentes do ponto de vista ao fogo, da resistência ao fogo. Ou seja, nós conseguimos seguir curvas ISO e expor o material até temperaturas superiores a 1000 graus Celsius e eles não vão sofrer, não se vão desintegrar. Mas, portanto, não estão a ser produzidos esses tais painéis com esse material, não estão ainda a ser produzidos ainda não estão a ser industrialmente. Não, sim. Mas está provado também que funciona, não é? Sim, mais uma vez,
o desenvolvimento tem vários estágios e é incremental, ou seja, nós temos que em alguns casos provar o conceito numa certa escala laboratorial e depois aumentando o nível o TRL, como se costuma dizer, ou seja, o nível de maturidade das tecnologias. Sim. Para depois, e nós estamos sempre em investigação, como deve imaginar, está sempre dependente de fundos, e se nós agora queremos produzir amostras com uma dimensão já que replica a sua escala real de aplicação, precisamos sempre de fundos para ter novos equipamentos e para contratar recursos e para depois de elevar o patamar qualitativo. Mas estes projetos seguem essa sequência natural de evolução da tecnologia. Para um leigo pode-se fazer o paralelo, será quando uma indústria farmacêutica tem uma molécula que depois é preciso fazer os ensaios, se calhar eventualmente primeiro em animais, depois em humanos, e depois é que há de ser eventualmente um medicamento que passados 10 ou 15 anos ou 20 é que está nas farmácias, não é? Exatamente. Portanto, enfim, é uma comparação um bocadinho, mas a filosofia é um bocado a mesma, não é? Concordo, sim. Projeto internacional também da Aliança para o Desenvolvimento Sustentável na Indústria Cerâmica, o ADSIC. É internacional também este projeto, não é? Exatamente, é liderado por colegas brasileiros e é uma rede, na verdade é uma rede que além da Universidade de Aveiro em Portugal, é também representada por uma Universidade brasileira, por uma Universidade espanhola, por parceiros do México, da Argentina, do Chile, e a ideia é partilha de conhecimentos e também de recursos entre as instituições, e nomeadamente nós temos recebido em Aveiro alunos de doutoramento destas instituições. Sim. Que fazem estágios connosco, de curta, média duração, até 12 meses, utilizando os nossos equipamentos, e lá está, a partilha de conhecimentos eu acho que é fundamental para a evolução da ciência, e neste caso em linha com a indústria cerâmica e a sustentabilidade. O tal aluno que há pouco referiu do doutoramento, ele é português? Este aluno está lá no Brasil. Este aluno é brasileiro. Mas esteve cá, se calhar, a fazer uma parte da formação? Ainda continua, sim. É um doutoramento em cotutela. Significa que no final vai ficar com uma chancela do doutoramento. Pois, um duplo tutela. Muito bem. Eu sei que o Univais também participa em ações de divulgação de conhecimento. A sua atividade, a sua ciência, digamos assim, interessa mais ao público em geral ou é mais vocacionada para a indústria? Portanto, tem alguns conselhos, digamos, que sirvam para o público leigo, para o cidadão normal? Eu acho que, bem, na verdade, eu gosto de ambas as partes, por isso é que... Pois, eu sei que tem atividades também. Exatamente, da docência e simultaneamente da investigação. Por um lado, eu noto que existe uma grande necessidade de aumentar a literacia científica do comum dos mortais. E vejo isso com os nossos alunos de licenciatura, de segundo ciclo, de terceiro ciclo, mas também, obviamente, com os cidadãos, diria, comuns. E há vários exemplos muito simples. Se há pouco falamos dos ecopontos que temos, existe ainda uma grande dificuldade da nossa população em saber separar corretamente os materiais. Sim. E se nós queremos ter uma sociedade que seja verdadeiramente circular, apesar de que a minha visão é que a reciclagem é a parte da solução, concordo, mas não é a solução definitiva. Nós temos que atuar antes, quando desenhamos os materiais. Sim. Bem, existem obviamente... As embalagens... por exemplo. Mas essa fase também é importante. Por isso, saber fazer a correta separação é algo que eu acho que não é tão trivial quanto possa parecer, e sinto, confesso, falta de campanhas de sensibilização para as populações. Não apenas as populações mais velhas, mas, curiosamente, também as populações mais novas. Sim. Porque agora nós temos materiais que são compostáveis e será que os devemos colocar no ecoponto amarelo, no ecopontos indiferenciados? E mesmo os nossos alunos têm algumas dificuldades, apesar de já terem alguma formação superior. Por isso imagino que... eu próprio sinto às vezes a dificuldade, mas será que isto é embalagem ou não é embalagem? Ou se isto for degradável, por exemplo, ainda um dia destes tinha o chamado saco de plástico, mas por acaso li, porque estava lá escrito, e dizia, não, isto é biodegradável, isto é no lixo comum, não é nas embalagens. Mas esse, por acaso, tinha lá essa informação. Exatamente. Por isso é que eu acho que se calhar carece haver mais campanhas de divulgação. Por isso, a nossa tentativa também no nosso departamento de irmos junto das escolas básicas e secundárias, exatamente para sensibilizar estas gerações mais novas para a importância que eles, na verdade, têm para aumentar aqui a sustentabilidade das nossas práticas. Há quem diga que a eficácia é muito maior se nós utilizarmos técnicas da área da psicologia
porque ao fim e ao cabo estamos a falar de comportamentos. Sem dúvida. Portanto, às vezes não é só o argumento científico da engenharia de materiais, é preciso convocar conhecimento e técnicas da psicologia para convencer as pessoas, não é? Sim, sem dúvida. Acho que isso pode ser uma ajuda muito importante. Pois. Totalmente Muito bem. de acordo. Foi uma ajuda também muito importante para nós percebemos o que estava aqui, o que está a investigar, a sua presença aqui de Rui Novaes no ScienceCast. Obrigado por isso. Muito obrigado novamente. Obrigado a si também por estar a acompanhar-nos e prometo que para a semana estamos aqui outra vez com outra conversa com ciência. Esta e as outras estão sempre disponíveis nas plataformas de podcast e no vídeo no YouTube, no nosso canal. Muito obrigado.